Nas últimas semanas, uma cena familiar voltou a tomar vida, o público preenchendo novamente as salas de cinema ao redor do Brasil. Hoje vamos explorar os motivos desse retorno às telas grandes. Íamos com muita frequência ao cinema, ficando em casa você procurava alternativas, como séries e filmes. Vivenciar essa experiência do cinema que é muito satisfatória, né? Novas experiências, foi muito gratificante retornar ao convívio social, aproveitando o cinema. Além dos cinemas comerciais, nós também contamos com diversos cinemas de rua, dentre eles o Cine Petra Belas Artes, que conta com uma vasta programação, que une diversas pessoas todos os dias. O Belas Artes, ele é um cinema de rua, como alguns ainda existem em São Paulo, né? Ou resistem, como a gente gosta de dizer, que pelo menos em Belas a gente tem preços mais acessíveis, é uma questão importante para a gente, o acesso da população também, né? Então acho que a gente passa por uma pequena crise no cinema nacional que é mais do público do que do filme. Ele é muito menor do que há anos atrás, as bilheterias são muito menores e o tipo de filme também. Eu acho difícil ele voltar como era antes da pandemia, mas eu vejo com bons olhos a volta à frequência e também mesmo falando sobre o nosso cinema, né? Que a gente fala o cinema de arte, o cinema não comercial. Tem uma tendência a voltar com mais força também. Esse retorno pode trazer uma mudança no cenário audiovisual. O cenário atual do cinema brasileiro é um cenário de reconstrução. Então, tudo que foi destruído nos últimos anos, agora estamos voltando com as leis de incentivo à cultura, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc. A pandemia acostumou mal o público, porque houve um acréscimo dos streamings muito grande. Então, o público ficou mais sossegado, ficou mais folgado. Nós tem tantas plataformas, tem tanta coisa para escolher, então eu vou ver menos no cinema e vou ver mais nas plataformas. Então, é difícil você fazer o público retomar o hábito, embora ele esteja sim retomando. Né? Esse aumento que a gente vê nas salas de cinema, aumento da procura do público, ele está muito mais relacionado à procura pelos filmes norte-americanos, né? Principalmente os grandes sucessos. Isso é bom por um momento, porque traz as pessoas novamente às salas de cinema. Eu acho que o caminho para o cinema brasileiro é novamente a reconquista das políticas públicas de produção. E o que a gente está precisando muito é política pública de exibição. O hábito do público em voltar aos cinemas, acredito eu, que ele esteja voltando para ver os filmes que realmente fazem diferença numa tela grande. Os filmes de produção mais cara, os filmes de produção mais espetacular, de som mais espetacular também. Então é um público que está sendo mais seletivo, na minha opinião. Porque hoje muita gente tem tela grande e som envolvente dentro de casa, mas é a questão de você ter a experiência coletiva. Nada supera isso. Nada supera você ver uma comédia, por exemplo, com sala cheia, ou um filme de suspense com sala cheia, onde você vê todo mundo se assustando junto. Nós estamos vivendo na era da individualidade. Cada vez mais as pessoas estão em si mesmadas, fechadas no seu próprio celular, fechadas no seu próprio mundinho. E isso é muito ruim para o ser humano de uma forma geral. O cinema, ele traz de volta a experiência